Alterar. O Juliano já entrou aqui. Fala, Juliano, tudo bem? Nosso convidado ilustre, ele, né? Mais do que especial para o dia de hoje. Ele já solicitou aqui para participar. Juliano, eu só vou fazer uma pequena introdução, esperar o pessoal começar, aí eu já libero a sua entrada aqui, tá bom? Um pouco mais leve, né? A plataforma aqui permite isso. Então a gente montou esse projeto, né? Já batemos papo com muita gente legal do mercado, mais do mercado financeiro, né? Muita gente gestor de fundo, pessoas dentro de corretoras, enfim. E hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo com alguém que é da economia real, né? Juliano Otta. Ele é CEO da Telha Norte, né? Um grupo gigantesco da construção civil, né? Ele está, de certa forma, inserido ali na construção civil. Tem outros cargos e outras coisas, ele faz parte do board ali do capitalismo consciente, então é uma pessoa super ligada às questões ESG e às questões realmente de investimentos conscientes, de impacto, em como, né, todo o setor privado pode contribuir, né, com essas causas. Bom, já falei demais, eu vou me apresentar, que eu não me apresentei no início. Meu nome é Rafael Arranz, eu sou um dos sócios aqui da Hold Investimentos. Hold Investimentos é uma casa, né? Uma casa de investimentos. Nós somos ligados a XP e fazemos distribuição aí, trabalhamos com assessoria de investimento, é o nosso core aí principal. Tá bom, gente? Mas bom, sem mais delongas, vamos colocar aqui o nosso convidado para participar. Fala, Juliano, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ajustar aqui na câmera Deixa eu que foi ajustar para aqui trás também. agora. Você está me ouvindo bem, cara? Tô sim, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeito. Se o Maravilha. pessoal depois puder... Bom, acho que o áudio tá legal. Se tiver algum problema aí, gente, vocês só falam aqui nos comentários que a gente tenta ajustar, mas eu acho que tá legal. Bom, Perfeito. Juliano, primeiro de tudo, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar esse nosso convite aí de bater esse papo. Eu acho que é muito legal quando a gente, como eu falei no início ali, é muito legal quando a gente tem essa visão de alguém do mercado, né? De alguém que está realmente sentindo as dores que a gente só vê em telejornal, ou lê em grupos e tudo mais. Então é legal quando a gente consegue trazer isso para os nossos clientes e para as pessoas, né, como um todo que vão ouvir a live. Então, muito obrigado, cara. Para a gente é um prazer muito grande Imagina. tê-lo aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, né? É um prazer falar com você, com a Ale que está ouvindo aí, com seus clientes, né? Imagino que tem alguns clientes que estejam ouvindo e que vão entrar aí Uhum. também. Pô, legal, legal, Júlio. Cara, eu fiz uma apresentação, breve apresentação sua, não sei se falei alguma besteira ou não. Não falou nenhuma besteira, não. Mas se você quiser se apresentar aí também, falar um pouquinho, né, a sua posição, o que você faz aí, seria legal, depois a gente já começa Ah, aqui legal. o bate-bola. Maravilha. Bom, sou Juliano, eu sou paulistano, né? E trabalho hoje na Telha Norte, né? Eu estou lá como presidente da Telha Norte do Meleiro, que é o braço de varejo do Grupo Saint-Gobain no Brasil, né? No Brasil, aqui na região da América do Sul. O Grupo Saint-Gobain, para quem não conhece, eu costumo dizer, é uma startup de 356 anos. Porque ela iniciou como uma startup há 356 anos e ela nasceu com uma necessidade muito específica de construir, de fabricar os espelhos do Palácio de Versalhes. Uhum. E ao Eu não longo sabia desses dessa três, história. é muito engraçado, né? Foi o Luís XIV que queria que isso refletisse o reinado sol dele, né? Então, aquela sala de espelhos refletisse tudo isso. E aí ele começou nessa jornada e depois o grupo se desenvolveu e hoje é o grupo líder em construção leve e sustentável no mundo. É um grupo de Bom, 40 bilhões de euros, né, de faturamento, com uma capitalização muito parecida com isso, de 30 e 35 bilhões de euros de capitalização, presente em 70 países e com uma presença no Brasil muito forte, há 80 anos. uhum. E em 2000, o Grupo Saint-Gobain adquiriu a Telha Norte. Então, naquela Uhum. época, com 7 lojas, e hoje a gente está com 72 lojas. Então, Pô, que teve um legal. O Brasil desenvolvimento todo, muito né, grande. Juliano? Então, a gente está A mais Telenorte. concentrado nas regiões Sul e Sudeste. Ah, tá. Né? Então, ainda tem muito potencial de desenvolvimento. Né? Ainda é um mercado muito fragmentado, o varejo de materiais de construção. E hoje nós somos a segunda maior
rede. E em muitos aspectos, eu gosto de dizer, a gente não é o maior, mas em muitos aspectos a gente acaba sendo a Uhum. melhor, principalmente Uhum. segundo os clientes e os nossos colaboradores, né? E Pô, que aí eu tenho a legal. oportunidade também de trabalhar no capitalismo consciente, né, como conselheiro emérito, e também no Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, onde eu Uhum. sou conselheiro e eu lidero o Comitê de Pessoas e ESG do IDV. Uhum. Né? Pô, que Então, legal. em algumas palavras, já faz 20 anos que eu estou nessa jornada da Saint-Gobain, principalmente, acho que desses 20 anos, 17 anos no varejo. Pô, que legal. Você já viu, então, várias economias, várias pequenas e grandes crises, muita coisa acontecendo no mercado, né? Exatamente, eu tive a oportunidade também, eu fiquei metade desses 20 anos, eu fiquei na Europa. Eu trabalhei a Uhum. maior parte do tempo na França e tive Tá. também 2 passagens pela Itália Uhum. e pela Espanha também. Então foi uma experiência bastante rica, muito Pô, que interessante. legal. Cara, parabéns. Primeiro, parabéns pela trajetória aí. Parabéns pela empresa. O Grupo Sangoban é realmente um grupo que conheço bem. Eu tenho um grande amigo que trabalha no Grupo Sangoban desde a faculdade. A gente fez É mesmo? faculdades juntos, assim. Eu fiz Mauá, ele fez FEI, chama Bruno Máximo. Ele está no time de Ah, eu marketing aí. conheço. Eu Conhece o conheço. Eu tenho Bruno? ele aqui, inclusive eu tenho ele aqui no Instagram. Pô, que legal. Eu acho que ele vai entrar aí. Ele me mandou mensagem aqui um pouquinho antes, falou que talvez entrar. Se ele entrar, manda até um abraço para ele aqui, Que senão ele vai ver bacana. depois com certeza. Ele te mandou um alô. Mas, Juliano, legal, cara. Bom, vamos começar aqui, se você me Vamos sim. permite. Eu queria muito, né, só para a gente tentar montar uma agenda aqui, só para organizar os pensamentos. Cara, eu queria muito bater esse papo com você hoje, até uma curiosidade minha, assim, né, a gente olha que como a gente está muito dentro do mercado financeiro, óbvio que a gente analisa alguns setores, a gente cobre alguns setores, construção civil é um deles, né? E como que a inflação, como que uma série de coisas pode afetar o mercado hoje e nos próximos anos. Mas para a gente assim, é muito importante a gente ouvir realmente quem está mais próximo e quem trabalha de fato com o setor. A gente costuma brincar aqui que papel aceita tudo e analista às vezes coloca algumas coisas que é muito fácil, né? Só o analista falar que vai acontecer alguma coisa, se não aconteceu, refaz todo o relatório que teoricamente está tudo certo. E quando a gente ouve alguém de dentro, realmente, sempre traz alguma informação, traz algum insumo que é difícil você analisar de fora. Então, assim, cara, o setor de construção civil foi um setor que sentiu muito, né, de uns anos para cá, né, a gente teve ali, viu poucos lançamentos, né, toda a cadeia ali da construção sentiu, e assim, pelo menos eu pessoalmente ouvi um boom da construção civil, sei lá, de 2 anos para cá, né, pouco antes da pandemia, acho que talvez tenha começado, muito, muito grande. Então, lançamentos de né, empreendimento, principalmente em São Paulo, mas acho que foi uma questão mais nacional. E hoje a gente tem toda essa preocupação de inflação alta de novo, de juros altos de novo, né? Teve agora esse caso recente da China, da Evergrande. A gente até falou, né, um pouco antes do como que vocês veem isso, tudo. Mas assim, da sua visão, cara, um pouco um overview, eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, acho que em cima dela dá para a gente evoluir Sim. bastante, mas o setor de construção no Brasil, como ele está, qual que é o futuro dele, assim, sabe, os próximos 2, 3, 4 anos? Sei que essa pergunta é de Ótimo. US$ 1 milhão, mas Não, queria mas é um saber sua assunto. visão. Não, ótimo. Se eu estiver falando muito, é um assunto que dá para a gente ficar falando aí a live inteira Não, só desse fica à assunto, né? Mas eu vontade. vou falar algumas coisas, até para quem não conhece muito bem o setor de construção. Realmente, a construção civil no Brasil sofreu muito de final de 2014 até, eu diria, final de 2018, né? 2019 era o ano que a gente esperava que ia ter uma grande recuperação e a partir dali ia decolar. Né? Decolou por outros motivos e não pelos quais a gente estava esperando. Então foram 4 anos muito duros, né? Que a gente teve que buscar Uhum, produtividade, reduzir custo e esperar que algum cliente entrasse nas nossas lojas. Né? Quando a gente fala de construção civil, é importante a gente entender as diversas cadeias da construção civil, né? Porque não é uma só. A gente tem a construção civil que a gente vê aí na rua, que são as construções, as obras, né? Mas quando a uhum, gente vê uma obra, né, a forma como ela é comercializada ou a forma como ela é lançada é totalmente diferente. Né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de construção civil, não necessariamente está falando de varejo de materiais de construção. Quando a gente vê uhum, um grande prédio sendo levantado, a gente sabe que ali tem uma construção enorme. E ali tem uma cadeia que é a seguinte: é feito o lançamento daquele projeto, as construtoras compram direto dos fabricantes,
Ó, o Bruno acabou de entrar aí, ó. Fala, Brunão, tudo bem? Falamos de você agora há pouco, depois você ouve. E então aí a gente, a construtora compra direto do fabricante. Então na maior parte da obra não passa pelo varejo, né? E vai cair no varejo quando o cliente, o morador, recebe o apartamento com vários acabamentos por fazer. Aí ele vem na loja de materiais de construção e termina a sua casa para poder morar, né? Isso é uma jornada típica de uma construção grande. Aí tem a construção pequena, que aí, né, você usa um pequeno construtor ou você mesmo faz, e aí você compra no varejo de materiais de construção. Mas essa é uma grande, né, o fato das construtoras comprarem direto do fabricante é um grande desvirtuamento da cadeia normal, uma cadeia eficiente. Que é o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em que os distribuidores varejistas eles têm um papel fundamental logístico em toda a cadeia, né? Então, quando a gente fala de construção civil, às vezes a construção civil está indo bem e o varejo está indo mal. Não é o que aconteceu agora, mas pode ser que aconteça no ano que vem e depois. É por isso que eu estou explicando isso. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Nessa pandemia, no início da pandemia, tudo parou na construção. Só que os varejistas de materiais de construção cedo começaram a ter um bom desempenho. Por quê? Porque as pessoas ficando em casa, precisavam fazer manutenção da casa, decoração. E começou muito leve os trabalhos em casa, porque não dava para receber nenhum prestador de serviço em casa. Não dava para receber encanador, pintor, pedreiro. E o brasileiro tipicamente não faz as coisas sozinho, eles precisam de ajuda. Então começou um faturamento muito grande nessas categorias menores, de acabamento, né, de decoração, manutenção da casa. Logo em seguida, quando começou a demorar mais a pandemia e a gente começou a receber mais prestadores em casa, a gente começou a fazer mais reformas. Então começou a fazer troca de piso, alguma pintura e tal. E depois, conforme foi avançando a pandemia, as pessoas falaram assim, olha, eu vou precisar morar numa casa maior, porque eu não vou aguentar isso. E as pessoas começaram a fazer grandes obras, até mesmo construções. E aí explodiu a questão da construção. E durante todo esse período, a gente teve um grande desabastecimento que dura até hoje. No começo era por falta de produtos fabricados, porque as fábricas estavam fechadas, por falta de alguns insumos, como por exemplo cobre no Chile, as minas estavam fechadas e não tinha cobre. E isso causou um desarranjo total da cadeia que dura até hoje. Hoje, por enquanto a gente tem, né, ruptura de pisos de 15%, sendo que o normal é ter 4% a 5%. E aí, com isso, foi aumentando a inflação por conta da falta de oferta e também por uma demanda muito alta, sem contar aumento de dólar, sem contar problemas de commodity metálicas e plásticas, né, como o aço, como o PVC, né, que causa problemas até hoje, né. E aí a gente teve, então, um segundo semestre muito forte no ano passado, um primeiro semestre muito forte, isso na construção civil como um todo e no varejo de materiais de construção. Então está todo mundo sorrindo, pelo menos do ponto de vista de negócio. Então, em termos de negócio, no nosso setor a gente não pode reclamar, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer. Logicamente, a gente tem muito ao que lamentar e chorar na parte humana e na parte das sequelas que isso deixa emocionais e físicas para todo mundo. E daqui para frente, a gente começa a ter um cenário diferente. A inflação está inibindo muito o consumo, o índice de inflação de produtos e equipamentos na construção, ele fechou setembro, né, 12 meses móveis, em 28%. Ou seja, é muito acima da inflação que a gente está acostumado. Então, alguém que está pensando em fazer obra hoje não tá muito encorajado pelo aumento de preços. Além disso, a gente tem uma situação macroeconômica que não está fácil e também um aumento uma abertura dos setores fora de casa, né? Tem uma demanda reprimida enorme, então as pessoas começam a usar dinheiro para viajar ou para ir em restaurante do que ficar em casa. Outras coisas, né? Então, o que a gente tem notado no mercado em geral, e também não é diferente aqui, uma queda no número de clientes entrando nas nossas lojas e nos nossos sites. Tem uma queda no número de transações já. O faturamento ainda é alto por causa da inflação, e a tendência é que isso continue a se agravar em 2022.
Por outro lado, na construção como um todo, né, toda essa grande cadeia aí de construção, de incorporação, está muito aquecido, porque ainda os créditos imobiliários estão muito altos, né, vai bater recorde esse ano de novo, e o número de lançamentos e venda de imóveis novos está bombando, Tá absurdo, principalmente né? em algumas praças, né, mas mesmo no Brasil como um todo está bombando. Então, vai ter ainda 2 ou 3 anos de inércia positiva no setor da construção civil como um todo, mas o varejo de materiais de construção e os fabricantes de materiais de construção talvez sofram um pouco mais no ano que vem. Então, isso aí é Tá, um pouco apanhado de mercado. pô, que legal, Juliano, muito, muito legal saber, mas todos esses lançamentos, até vindo para cá hoje, assim, eu moro ali no Campo Belo, né, na zona sul de São Paulo, e eu vejo que na minha região ali, próximo de Moema, até que próximo aqui do escritório, eu sempre reparo desses lançamentos, né, quantos lançamentos tem, eu fico sempre de olho nisso. E hoje, né, por conta aqui da nossa live também, eu fiz um olhar um pouco mais crítico. Cara, eu vim contando da minha casa até aqui, acho que começando a lançar ou para lançar já o terreno limpo, com aquelas placas, cara, eu contei, deu em torno de 38 lançamentos, né, no espaço Nossa, ali de, sei lá, eu fiz uma rodada um pouco maior, entrei um pouco mais no bairro e tudo, mas girei esses 3 bairros, basicamente Itaim, Moema e Campo Belo. Cara, é muita coisa, né? E a gente está muita falando coisa. daqui a 2, 3 anos que daí pinga nas varejistas, né? Que daí é a Exatamente. pessoa que vai ter que colocar o piso, que vai ter que colocar aquecedor, e, enfim, uma série de coisas. Então ainda tem nessa demanda, tudo bem que o preço acho que vai estar muito alto, vai ter muita coisa que a Sim, gente vai sentir. Eu não sei se as construtoras e incorporadoras vão conseguir vender tudo. Me parece que sim, porque estão lançando, né? É outro ponto que a gente vai ter que analisar. Mas ainda tem muita coisa para rolar, né? Eu acho que é na parte de verdade. varejo ainda tem bastante coisa, né? Vocês têm notado isso? Vocês têm... Sim, sim, tem bastante coisa para lá. Acho que as incorporadoras mais populares que vão sofrer demais, né? Porque a capacidade de passar preço nessas incorporadoras, né, é bem mais limitado. Mas eu acho que os projetos de médio e alto padrão, né, vão continuar ainda vendendo bem. Agora fica a pergunta, né? Quando eles forem entregar esses apartamentos, será que o pessoal vai ter dinheiro? É uma boa pergunta É. daí, né? E aí tem toda a parte de crédito, toda a parte que daí é um outro problema que a gente, né, olha de perto e tenta. Alguns analistas já falam de uma possível bolha, né, imobiliária no Brasil, como teve lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está muito distante de acontecer isso aqui no Brasil, mas é importante a gente ficar atento, né? Porque os preços do metro quadrado estão altíssimos, não para de lançar, a gente está vindo para um ano que vem, ano de eleição. Então tem uma série de coisas que a gente tem que ficar muito atento. Juliano, agora uma outra pergunta, assim, também, que a gente viu isso em vários setores, eu não sei se o setor de varejo, né, da construção, assim, que é basicamente o que você está inserido, aconteceu isso, mas foi uma consolidação do mercado de algumas empresas, né? A gente viu na pandemia muita empresa que não estava muito bem, né? Veio toda a pandemia, a dor fica mais latente. Então, muita empresa quebrou, foi incorporada. Infelizmente, negócios menores, né, de bairro, Uhum. geralmente não aguentaram. Você vê restaurantes, uma série de outros negócios. Da construção aconteceu muito isso? Tipo, Não, lojas de bairro? Não, porque foi um momento que não. todo mundo vendeu, né? Infelizmente, essa pandemia foi muito, muito cruel com os pequenos varejistas, né? E particularmente varejos de materiais de construção. Infelizmente, muitos fecharam a porta. E teve pouquíssima consolidação. Durante esse período aqui de 2 anos, eu não vi nenhuma grande consolidação no nosso setor. Não aconteceu esse movimento, né? Mas muitas lojas fecharam as portas, né? Lojas de materiais de construção e outros varejistas, a gente acompanha no IDV, né? Infelizmente foi muito assimétrica essa pandemia, os pequenos sofreram muito mais que os grandes, porque não tinham principalmente reservas para aguentar tudo isso, né? Ou E uma voltando a estrutura esse... para fazer um e-commerce, às vezes, alguma coisa Exatamente, nesse sentido, porque... né? Exatamente, mas você sabe que uma coisa que eu fiquei feliz, tá? Apesar de ter sido duro para esses pequenos negócios, muitos deles souberam aproveitar das ferramentas digitais disponíveis, né? Então eu vi muitos negócios pequenos, lojas de bairro, que saíram muito bem vendendo por WhatsApp. É uma coisa muito acessível a qualquer negócio, né? Não precisa ter um e-commerce estruturado para fazer venda por WhatsApp. Então isso foi muito bacana, né? Você vê Assim os como os negócios se grandes. reinventando, né? Exatamente, assim como os grandes entraram, né? E uma pergunta interessante do Bruno, ele perguntou aí dos volumes, né?
sobre 2022 com relação a 2019. Se a gente vai ficar num nível acima ou abaixo de 2019. Né? Eu realmente estou preparando o orçamento nesse momento. Então, acho que o varejo de materiais de construção no próximo ano vai cair o volume com relação a 2021 e deve ficar perto dos níveis, em termos de volume, de 2019. Essa é O ano da pandemia. a minha previsão, um ano antes da pandemia. Caramba, entendi. E, Juliano, como que o mercado lá fora, como, né, vocês fazem parte de um grupo gigantesco global, primeiro assim, como que o mercado lá fora, principalmente França ali, mas Europa como um todo, vê, né, o Brasil e essa operação de varejo, construção aqui, e se o Brasil, para o grupo, foi fundamental assim, para o crescimento total? Se teve algum país que sentiu mais, o Brasil conseguiu sair na frente nesse seu setor aí? O Brasil foi um dos Pandemia, países... né? Sim. O Brasil foi um dos países que mais cresceu durante a pandemia na Saint-Gobain. A Saint-Gobain aproveitou muito bem a pandemia para se reposicionar. Né? Porque eu acho que tem uma agenda muito importante, a gente vai falar um pouquinho, na construção civil, que é a questão do ESG, da sustentabilidade. Porque a construção civil responde por aproximadamente 40% das emissões, principalmente as emissões ligadas à energia. Né? Então, a Saint-Gobain se posiciona há alguns anos nessa construção sustentável e leve, né? Para reduzir justamente a pegada no meio ambiente. Então, durante essa pandemia, a gente conseguiu, com as soluções tanto fabricadas e distribuídas, né, se posicionar melhor a isso. E o Brasil está muito bem posicionado, porque a gente está há 80 anos aqui no Brasil, e a gente tem todos os negócios, é um dos poucos países da Saint-Gobain que a gente tem todos os negócios representados aqui. Então, a gente conseguiu valer da força das nossas marcas, Quartzolite, Brasilite, Isover, Placo, a Saint-Gobain Vidros e a própria Telhanorte, né, para a gente vender mais do que a concorrência, inclusive. Então, foi um ano muito bom. Praticamente em todos os lugares do mundo, a gente cresceu mais do que a concorrência. E aqui no Brasil não foi diferente. Foi um ano muito especial. Tem sido, né, um ano muito especial. Pô, que bacana, né? Apesar, é isso que você comentou, apesar de toda a tristeza, né, que uma crise sanitária como essa do Covid traz, enfim, é muito legal, assim, quando a gente consegue enxergar que empresas realmente que estão fazendo a diferença, né, que muitas vezes quando está tudo bem, né, as empresas que não fazem o negócio tão bem assim, fica mascarado ali os resultados né, e muitas falhas que tem em todo o processo. Quando vem algo que limpa um pouco o mercado, entre aspas, você vê quem de fato está fazendo a coisa certa. Enfim, quem está fazendo direito nesses momentos que fica mais latente também, né? Então, pô, parabéns para vocês aí. Obrigado. Aproveitando já que né, você deu um gancho, vamos falar um pouquinho de ESG. Então, para quem não conhece, gente, a ESG, a gente fez algumas lives, até tem bastante conteúdo nosso aí sobre ESG. Nós aqui da Hold, eu pessoalmente sou um apaixonado pelo tema, né? Tô só aprendendo por enquanto, mas né, gosto muito do tema. Bom, para quem não sabe, ESG, essas três letrinhas aí significam Environment, Social e Governance. Né? Então, meio ambiente, social e governança. É como as empresas, né, lidam com esses três quesitos, né, que é muito complexo. Né? ESG, o próprio Fábio Perovic, que faz parte, né, do Capitalismo Consciente, que você conhece, ele tem uma frase que é muito legal, né, que ESG não é um produto, ESG é um processo. Então, muitas vezes você pode ver uma empresa de energia eólica, por exemplo, que tem um produto super sustentável, mas o processo dela pode ser que não seja. Então, é muito mais um processo, um conceito de processo, do que realmente um produto em si. Bom, então, nesse quesito, né, você já comentou aí, esse dado eu não sabia, a gente falou até por telefone isso há umas semanas atrás, de que a construção civil representa 40% de toda a emissão, né? Exato. Que existe no mundo vem da construção civil. Eu queria saber de você, cara, assim, na sua visão, quais são os principais desafios para a construção civil, aqui no Brasil, né, vou falar mais do Brasil, voltados para o ESG, né? O que você vê como mais desafiador? Legal. Bom, quando a gente fala de ESG, né, a gente fala de sustentabilidade e as pessoas pensam muito na parte ambiental, né, porque durante muito tempo sustentabilidade ficou estampado como ambiental, mas na verdade é muito além disso, como você falou, né, Rafael? É bom lembrar que
o ESG sempre, o ESG assim, que é feito com seriedade, ele sempre começa pelo G da governança. A gente costuma falar bastante no capitalismo consciente, e o G da governança, eu gosto de definir muito como que a gente trabalha dentro de casa ou de dentro para fora. É muito o retrato que você tem dentro que vai para fora. É o exemplo que você dá. Então, a governança é como que a gente trabalha dentro de casa. Não adianta a gente, né, falar que faz ações sociais, cuida do meio ambiente, se a gente não cuidar da nossa própria casa, da nossa própria empresa. Porque uma coisa que é fato hoje, as novas gerações, elas estão muito preocupadas com a autenticidade. Então, se eu não começo com uma governança boa, ou seja, tratando com ética, com transparência, com respeito aos meus funcionários e com cuidado, né? Cuidado agora que ficou muito aguçada a questão da saúde, da segurança deles, as pessoas não vão acreditar que você faça isso para o meio ambiente ou para a sociedade. O princípio, né, primeiro do capitalismo consciente é o cuidado com os stakeholders. Mas se a gente não cuidar dos stakeholders mais perto, como que a gente vai cuidar dos stakeholders mais longe? Então, eu sempre falo assim, a solidariedade tem que sempre começar pelo mais perto. Ou seja, com o nosso próprio umbigo. Ele tem que ser solidário com a gente mesmo, para depois a gente ser solidário com o meio ambiente. Então, uma empresa que não respeita os seus funcionários, que tem práticas de governança que vão contra o respeito, em primeiro lugar, para mim não é uma empresa ESG. Ela pode fazer o que for para o meio ambiente e para o social, que para mim não é uma empresa respeitável no quesito ESG. Então, eu acho que um dos grandes desafios das empresas, a segurança é um deles, né? Na construção civil, infelizmente, a gente tem ainda muitos acidentes na construção civil como um todo. E eu gosto de falar muito isso, porque eu tenho muito orgulho. A Saint-Gobain é uma empresa referência em segurança. E nós, varejistas da Saint-Gobain, somos uma referência no varejo como um todo. Nós somos, provavelmente, a empresa que mais cuida da segurança dos colaboradores em todo o varejo brasileiro. Não conheço nenhuma empresa que tenha tanto rigor nisso tudo. Então, a gente começa muito pelo exemplo. E começa muito pelo exemplo na questão da ética, da transparência. Né? E isso tudo passa pela comunicação, pelo respeito, pela humildade. A gente tem várias práticas interessantes que eu gosto de citar. Eu tenho uma live toda sexta-feira com todos os funcionários. Todos os funcionários, isso mostra uma transparência muito grande, uma proximidade grande, e é uma coisa que a gente gosta de cultivar bastante. Então, acho que daí é o primeiro grande desafio, a questão da governança, né, e do cuidado com os funcionários. Depois a gente tem uma questão do meio ambiente, é como você falou, né? A gente não pode olhar a questão ambiental como sendo uma coisa estática, né? É um filme, né? A questão ambiental. E é um filme que, às vezes, a gente nem sabe onde começa e onde termina. Se eu olho a cadeia da construção civil, ela começa lá atrás, por exemplo, nas minas de areia. Depois tem a fabricação, por exemplo, do cimento, que é extremamente, né, emissor de gás de efeito estufa, né, para dar um exemplo de setor grande. E depois ele vai passando pelo varejo, a gente distribui os produtos, e aí a gente constrói uma casa. Aí a gente fala assim, beleza, acabou a pegada da construção civil. Não, negativo. A maior pegada da construção civil está no uso das edificações. Então, tá como a gente usa o ar-condicionado em casa, como que a gente, né, cuida da ventilação de casa. Ou seja, a gente tem mais pegada no meio ambiente, no uso, do que na própria produção. É incrível dizer isso, né? Mas é a realidade. Então, se você constrói uma casa, desculpa até te cortar, mas você constrói uma casa onde você tem um vidro de melhor qualidade, uma vedação melhor, talvez você não use tanto ar-condicionado. Exatamente isso. Consumos, coisas básicas, né? Que lá na Europa, né, tem muito mais por questões já passaram por muito mais necessidades com a gente, enfim. Mas eu entendo, faz total sentido mesmo. Exatamente isso. Então, a Saint-Gobain está muito bem posicionada nesse aspecto, porque a gente tem um cuidado muito grande no processo. Por exemplo, a gente acabou de anunciar uma planta de placa de gesso neutra em carbono, que está sendo construída agora na Europa. E a ideia é que a gente tenha somente fábricas, a partir daí, né, novas fábricas neutras em carbono. Mas não para aí, porque o nosso métier é produzir soluções que reduzam a emissão de carbono depois. Então, nós somos líderes na construção leve e que
tem um grande isolamento térmico. Os nossos vidros são capazes de reduzir a temperatura interna em X graus e assim por diante. Então a gente reduz aqui a nossa pegada no uso das edificações, né? Então isso daí é um grande desafio e não dá para esquecer também, né? Hoje, né, as nossas emissões elas provierem muito da cadeia, mas a gente emite muito na distribuição de produtos, no transporte. Então a gente está construindo uma frota elétrica de caminhões e motos para reduzir essa pegada. Mas eu diria que é marginal essa contribuição. A maior contribuição está a gente fazer pressão na cadeia para os fabricantes utilizarem métodos mais sustentáveis e também a gente vender produtos que permitam um uso mais eficiente, né, das edificações. E por fim, na parte social... Pode falar, desculpe. Não, pode completar. Não, e na parte social, acho que tem um desafio, que é um desafio brasileiro, né? Eu acho que a gente tem um desafio da inclusão e da diversidade, que é talvez o maior desafio, né? A gente tem que continuar educando os nossos funcionários, que infelizmente chegam, muitas vezes, nas nossas empresas com baixo grau de educação. A gente tem que trazer representatividade, né? Eu gosto de falar que a diversidade ela é um fato, né? Ela existe. E a inclusão é uma decisão que a gente precisa tomar, as empresas precisam tomar, de trazer essa representatividade para dentro de casa, essa diversidade. Então, a gente tem feito muitas coisas nesse sentido. Tem que começar realmente de uma decisão estratégica da empresa, até que tudo fique mais fluido e mais natural, né? Espero que isso seja muito em breve. Com certeza. Cara, fantástico, fantástico. Uma coisa que eu até ia comentar é que eu acho que muito dessa questão também, que eu estava pensando aqui agora, muito dessa questão de que as maiores emissões vêm depois da construção já estar feita, as pessoas morando e tudo mais, é muito cultural também do brasileiro, né? Porque eu acho que tem um trabalho aí, talvez, muito educativo, e isso às vezes foge um pouco do controle de uma empresa, mas eu acho que se o todo, né, entender toda essa necessidade de trabalhar junto, acaba sendo um pouco menos difícil, talvez. Mas é cultural, né? O brasileiro, talvez, ele vai optar em comprar um vidro um pouco mais barato do que um vidro de altíssima qualidade, que diminui a temperatura, mas a conta dele vai fechar, de repente, com um produto, né, um pouco mais em conta, que cabe no bolso. E vai gastar muito mais com ar-condicionado depois. Vai gastar muito mais com ar-condicionado, então não vai entender esse payback. Então, acho que a gente faz parte de um processo evolutivo, assim como acho que todas as sociedades passaram. E aí, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas do setor com essa visão, como você falou do S aí, da parte de diversidade, inclusão. É legal a gente ver que isso não está na boca só de pessoas realmente, sei lá, geradores de conteúdo, ou alguém que trabalha puramente em causas específicas. A gente vê que esse discurso também está, né, por dentro do mercado, que essa nossa live aqui está dentro da cabeça das pessoas que tomam decisão, que fazem o processo decisório, né? Que montam esse processo decisório. Então, muito legal, cara, parabéns. Uma outra coisa só também que eu queria comentar dentro do tema ESG e saber sua opinião é sobre greenwash, né? A gente sabe greenwash vem do termo em inglês, é como se você dá um banho de verde, né, dentro de uma empresa. A gente sabe que infelizmente no mundo existe, mas no Brasil, como esse assunto talvez ele está ganhando um pouco mais de visibilidade, né, de uns meses, ano para cá, a gente vê que tem muita empresa, grande empresa inclusive, dizendo que é ESG ou mostrando boas práticas, mas de fato, a gente sabe que não é bem assim. Você deu um exemplo, né, que é fantástico, que eu pego isso como gancho, que talvez o principal, talvez o maior desafio, ou que seja mais importante para qualquer instituição, seja a parte de governança. Você cuidar dentro de casa, fazer o certo dentro de casa para depois ir para fora. Dentro desse universo, a gente fala muito de materialidade do ESG, né? Onde você endereça determinados assuntos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, geral, talvez fique mais fácil das pessoas entenderem. Você pega um banco, por exemplo, que fala que faz, né, práticas ESG, que é super focado, e você vê que a principal, onde ele materializa 99% das ações de ESG, é na parte de meio ambiente. Mas, poxa, eu sou um banco que emite, obviamente, mas não é o meu foco, né? Você vai falar que você é muito bom em meio ambiente, eu não quero saber o meio ambiente. Até quero, mas depois a gente fala disso. Eu quero saber a parte social e a parte de governança. Você pega, sei lá, uma Petrobras ou uma Vale do Rio Doce. Aí eu só faço a parte social, é super importante.
mas a materialidade do seu ESG, eu quero ver como que você está fazendo a parte de meio ambiente, porque é ali que eu estou de olho, para a sua empresa específica. Então, a gente vê um pouco desse greenwash de empresas endereçando, mas não olhando para o foco principal do problema, e muita gente falando que faz, mas não faz coisa nenhuma, né? Bom Você acha ponto. que isso tem muito na construção civil? Você vê isso? Não, até que na construção civil eu vejo pouco, viu? Eu vejo mais Uhum, onde tem mais dinheiro, né? Onde tem mais budget de mídia, é onde que eu vejo mais. Mas eu acho que tem uhum, alguns testes que são ácidos, assim, e que são muito bons, né? Eu acho que se você quer pesquisar se uma empresa ela é ESG de fato, pesquisa os indicadores de gestão de pessoas. Acho que essa é uhum, uma boa medida de como é a governança na empresa e se a empresa é exemplar para ter alguma moral para fazer as coisas sociais e de meio ambiente. Eu acho que isso é uma bela medida. O que eu acho hoje que precisa acontecer? Eu acho que precisa acontecer essa materialidade e, ao mesmo tempo, precisa acontecer a comunicação. Porque durante muito tempo a gente falava assim, se você faz o bem, não precisa falar de quem, né? Eu acho que hoje em dia você precisa fazer e falar. Por que que você uhum, precisa falar? Fazer, todo mundo sabe por que tem que fazer, né? Por que você tem que falar? Porque hoje a reputação das marcas, elas dependem muito do posicionamento que a gente tem com relação a essas questões. Então, se você não uhum, fala, é como se você não fizesse. Só que também você falar uhum, sem fazer, eu acho que é a pior das coisas. Então, tem que fazer e falar, e nessa ordem. Mas uhum, você tem que falar muito. Tem que falar muito, porque. E a melhor coisa de falar é falar através dos funcionários. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus funcionários, meus colaboradores, meus colegas falando disso. uhum, Porque é o melhor exemplo de fala e é onde que você se torna mais credível, né? Você tem mais uhum. credibilidade. Mas eu acho que a gente precisa falar, sim. Precisa falar Eu acho e que o precisa fato de mostrar. falar também, você dá exemplo, né? Se você fala, se uma empresa se posiciona, né? Tem muitas questões que vira e mexe, hoje está muito mais, talvez latente também, várias questões, e eu, né, super apoio a enorme maioria de tudo que acontece em relação a algumas causas de minorias, né? Mas, assim, muitas empresas, o fato de não se posicionar diante de um evento importante, putz, diz muita coisa sobre ela, né? Eu sei que Sim. essa gente está falando da parte né, do que você faz, que é óbvio que tem que fazer primeiro antes de falar, mas essa questão eu acho de dar o exemplo também, né? Que É muita isso gente aí. gostaria de falar dentro do ambiente de trabalho, mas, putz, será que eu falo? Será que eu não falo? Pô, Tem tá que vindo o meu falar. CEO, tá vindo a empresa se posicionando, né? É Falando, isso ó, mesmo. eu compactuo com isso, eu faço aquilo, poxa, legal. Então, eu vou falar também. E isso é um círculo virtuoso, né? As coisas Virtuoso. vão Você sabe, melhorando e vão. Rafael, você sabe que antigamente na nossa empresa a gente tinha o costume de não postar nada. A melhor Uhum, forma que a gente criou para postar, eu comecei a postar. Comecei a uhum, postar e as pessoas começaram a ver que é legal fazer, que não tinha nenhum mal, e eles começaram a postar. E isso tem um poder, assim, por que a gente tem que falar das ações de ESG? Além de ter essa questão do exemplo, você pode dar exemplo para outras empresas, hoje, para mim, é a melhor ferramenta de engajamento que você pode ter com o seu funcionário. Um funcionário, ele se orgulha muito mais das ações sociais e de sustentabilidade que a empresa faz do que propriamente uma inovação de produto ou serviço que ela faz. Isso é uhum, comprovado na prática. Eu tive vários exemplos na nossa empresa. A gente fez uma ação muito bacana com um concorrente nosso, que é a Leroy Merlin, o maior concorrente, de doação de vários leitos para a Santa Casa de São Paulo e de Belo Horizonte. Foi a ação que gerou mais orgulho de todas as empresas do que qualquer inovação que a gente fez. A gente fez um monte de inovação durante essa pandemia de produto ou serviço. uhum. Então é isso que os líderes precisam entender. Só que muitos líderes não entendem porque não faz parte do coração deles, entendeu? Para mim, tem que passar pelo Uhum. coração primeiro para depois se tornar uma ação falada. Porque se não tiver no coração do líder, por exemplo, vai soar como greenwashing. Isso é a pior coisa que tem. Vai ser muito palavra vazia, né? As pessoas não vão ver, não vão acreditar, enfim, alguma hora a máscara cai, né? É A isso gente mesmo. pensa muito isso, mas, cara, fantástico, muito legal, muito legal. Bom, Juliano, já até passamos aqui um pouco do tempo, acho que deu quase mais de 40 minutos, o papo tá ótimo. Foi ótimo. Mas só para respeitar aqui o tempo que a gente falou inicialmente, até pela sua agenda também. Se você quiser fazer alguma consideração final aí,
fica à vontade. Eu acho que tem fazer um merchan aqui. A gente Claro. tem o Fórum do Capitalismo Consciente, segundo Fórum do Capitalismo Consciente, que é gratuito, tá? Que vai acontecer do dia 19 a 21 de outubro. É só entrar no site do Capitalismo Consciente Brasil e fazer as inscrições lá. Vai ser para quem quer se aprofundar nesse tema, vai ser bastante inspirador. Pô, legal, depois passa pra gente, a gente até pode divulgar dentro Passo sim. das nossas redes, a gente faz também, mas legal, anotei aqui, eu vou participar com certeza. Vai ser do dia 19 ao dia 21, né? Do mês Exato. agora. Inclusive o fundador, né, os fundadores do movimento vão participar na introdução, vai ser bem legal. Poxa, que legal. Juliano, cara, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, o bate-papo foi excelente. Depois eu te passo o link, né, com o vídeo gravado. Mas, cara, é isso, as portas abertas, né, as portas aqui do escritório estão abertas para você também, eventualmente outros bate-papos. Vamos mantendo o contato, que é sempre muito rico e muito prazeroso poder trocar aí com pessoas que fazem a diferença dentro do mercado. Obrigado. Maravilha. Pode contar comigo, foi um prazer também, Rafael. As portas das nossas lojas, nossos sites estão abertos aí. Se tiver nas nossas lojas, pode me contactar aqui pelo Insta ou postar aí. Se precisar de alguma ajuda, é só pedir. Tá? Se tiver alguma reclamação, pode mandar também. Boa. E nos vemos em breve. Legal. Meu caro, obrigado, viu? Obrigado. Para você aí, a gente vai conversando. Um abração para você e para o Catarina. Hein? Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.